Pedro Melo. Esportes Banda B da noite desta quarta-feira, hoje dia 27 de janeiro de 2021, Esportes Banda B hoje com um convidado especial, técnico do Curitiba Vôlei, Pedro Mosca, presente aqui nos estúdios da Rádio Banda B. O Pedro que se recuperou da Covid-19, o Curitiba teve um surto nos últimos dias, mas agora todo mundo já está voltando. O elenco do Curitiba já se prepara porque na terça-feira que vem tem jogo já decisivo contra o Osasco pelas quartas de final da Copa Brasil. Pedro, queria agradecer primeiramente a sua presença aqui nos estúdios da Banda B. E é claro que não poderia deixar de começar a entrevista querendo saber como que você está depois de testar positivo para a Covid-19. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes aí da Rádio Banda B. Foram 14 dias praticamente preso em casa, né? Mas graças a Deus eu não tive nenhum sintoma muito grave, só leves dores de cabeça e algumas febrículas assim, perdi o olfato, né? Mas ele já está voltando, mas não senti falta de ar, não senti nada assim, nada de mais grave, graças a Deus. E como que foi esse surto no elenco do Curitiba? Porque eu lembro que os primeiros casos aconteceram antes de uma partida contra o SESI Bauru no dia 11, mesmo assim o jogo foi mantido e os casos foram acontecendo dia após dia ali durante a semana. Como que foi ali para o grupo receber toda essa notícia ali que o surto que já tinha acometido vários clubes da Superliga chegou no Curitiba? Não que a gente já esperava por isso, porque a gente nunca espera ficar doente, né? Mas a gente já tinha mais ou menos uma noção que seria muito difícil não escapar, né, com a quantidade de viagens, o contato com as outras pessoas, até mesmo que já tiveram o Covid, as outras equipes. Então, não foi fácil, mas a gente, como eu te falei, mais ou menos já esperava, digamos assim, né, que podia acontecer com a gente. Mas graças a Deus nenhuma das meninas teve nada grave, né? Já estão todas voltando, como você falou. Amanhã está quase o time inteiro completo, só vai faltar a Sassá, que foi a última diagnosticada, que vai ficar um pouquinho mais de tempo fora para completar a quarentena. Mas todas as outras já estão voltando amanhã e o time já está completo amanhã treinando. Quantos casos foram no total? Cara, se eu não me engano, foram 11 casos, 9 atletas, eu e a Tati. Que é assistente. Isso. E como que você vê esse protocolo da CBV? Porque a gente vê que vários clubes já tiveram um surto de Covid-19, os testes não são realizados antes de cada rodada, são a cada 15 dias. E eu lembro de conversar com a Gisele Miró, que é a diretora da equipe, antes do início da Superliga, e ela defendia que fosse feita uma espécie de bolha para evitar diversas viagens das equipes. Como que você vê tudo isso, a Superliga acontecendo até de certa forma normalmente e com um protocolo que a gente viu que não foi tão bem preparado assim para essa temporada? Hoje mesmo eu dei uma entrevista para o site Saque Viagem lá, e falamos sobre isso, né? Na verdade, o protocolo ele não é o ideal, com certeza, mas a bolha, no caso, é o ideal, mas seria inviável por custo. A gente não tem uma estrutura dessa aqui no Brasil que comportaria todos os times para a gente conseguir fazer uma bolha. E no meu modo de pensar, eu estava falando hoje já, não existiria um protocolo ideal. Todos os protocolos seriam falíveis, né? Não existiria nenhum infalível. Por quê? Porque, como você mesmo disse, todo mundo testou no dia 11 de janeiro agora, deram só 3 casos. Eu, inclusive, testei, a Mariaquino testou. No dia 11 ela estava negativo, no dia 12 ela estava positivo, no dia 13 eu estava positivo. Então, de um dia para o outro, esse teste já pode mudar. Então, de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, de 5 em 5 dias, não seria o suficiente, porque de um dia para o outro, o teste já pode mudar. Então, eu acho que a única alternativa que seria ideal, realmente, seria fazer uma bolha. Mas eu no meu modo de pensar, é inviável pelos recursos que a gente tem aqui e, financeiramente falando, matéria de espaço, nenhum lugar comportaria esse tipo de campeonato, a não ser que fosse dividido. Que nem no NBB, por exemplo. Fizesse uma Superliga em grupos, teria que se mudar a forma de se jogar a Superliga,
para a gente conseguir fazer esse esquema de bolha. Do jeito que ela é disputada hoje, é inviável. Chegou a ser conversado algo do gênero? Cogitaram possibilidade, sim, lá no começo. Teve reuniões na CBV, né, virtuais, mas a maioria dos clubes nem pensou, nem cogitou na possibilidade, já descartaram. E vamos falar um pouquinho então sobre a temporada do Curitiba Vôlei. Essa temporada aqui para o Curitiba está voltando na próxima semana contra o Osasco pelas quartas de final da Copa Brasil. Uma temporada que começou ali muito em cima da hora, podemos dizer assim, pouco mais de um mês antes do início da Superliga. O primeiro jogo foi lá em Saquarema, no Super 8, contra o Praia Clube. O time pouco teve treinamento, pouco teve jogo, na verdade, só esse jogo com o Praia antes da estreia na Superliga. Como que você viu a montagem desse elenco? Um elenco preparado ali meio que de última hora, mas um elenco que a gente vê que é forte e, na minha opinião, até é o melhor que o Curitiba Vôlei teve nesses 3 anos na Superliga. A gente já conversou bastante sobre isso nas outras entrevistas, né? Até, assim, individualmente falando, né? Quando a gente montou a equipe e tal, eu sabia muito o que eu poderia esperar de cada uma. A gente montou um elenco com atletas que passaram por equipes vencedoras, várias campeões de Superligas, 2 campeãs olímpicas, né? A própria Ju Perdigão tem 6 títulos de Superliga, a Ivna tem título de Superliga, a Bruninha tem título de Superliga, né? A Laís treinou com o Zé Roberto, Sassá e Val, não preciso nem comentar sobre as 2 campeãs olímpicas, quantas vezes campeãs da Liga Mundial. Então a gente montou uma equipe vencedora individualmente. Eu sabia o que eu tinha na mão na questão individual de atletas. O que pegava realmente é aquilo que você comentou. Eu não sabia o que esperar da equipe coletivamente falando, porque a gente começou a treinar um mês antes do nosso primeiro jogo contra o Praia lá no Super Vôlei, lá em Saquarema, e a gente não fez nenhum jogo, nenhum amistoso, nada. Nosso primeiro jogo já foi na competição, então eu não sabia o que esperar da equipe coletivamente falando. E eu lembro que naquele jogo eu não tinha nem substituição. Porque a Dani e a Júlia, que hoje seria a minha inversão, elas não estavam na equipe ainda. A Sassá estava machucada, a Mariaquine estava recém voltando a treinar com bola por causa da cirurgia dela ano passado. E as únicas 2 opções que eu tinha no banco era a Júlia, que hoje está machucada, que machucou o joelho, a menina mais nova, que é daqui do Paraná, e a Isadora. Então, na verdade, eu não tinha uma. Se alguém machuca, acontece qualquer coisa, acabou o jogo, tchau, vamos embora, não tinha o que fazer. E aquele jogo foi surpreendente no sentido de, coletivamente falando, a equipe se apresentou muito bem. E ali a gente ganhou uma força de grupo, a gente ganhou uma força coletiva que está sustentando a gente até hoje para a gente fazer essas partidas boas que a gente está fazendo. Se a gente for parar para pensar em todas as partidas que a gente jogou até agora, a gente não teve nenhuma partida que a gente jogamos mal demais. Não, todas as partidas a gente jogou bem. Tivemos alguns deslizes em determinados sets, mas todas as partidas a equipe se apresentou bem na maior parte do jogo, digamos assim. Poderíamos ter ganho de Barueri, do time do Zé Roberto, poderíamos ter ganho do Rio, do time do Bernardo, mas infelizmente não ganhamos um ponto de cada um. Mas os jogos em que as equipes mais se equivalem, que são aquela parte um pouco mais embaixo da tabela ali, a gente conseguiu ganhar de todo mundo de 3 pontos. Isso foi muito importante para a gente, que nos deu uma gordura para a gente conseguir continuar trabalhando de uma forma, não digo tranquila sim, mas mais confiante, tranquilo, por que não, para esse segundo turno, para a gente repetir as boas atuações que a gente fez até agora. E vamos falar um pouquinho sobre o projeto em si do Curitiba Vôlei, que a gente sabe, desde o início, acompanho, desde quando teve um lançamento do Curitiba para jogar uma competição de 3 times, agora me fugiu o nome da competição, que valia a vaga na primeira divisão, aí o Curitiba perdeu essa vaga para o SESI, e aí teve que jogar a Superliga B, o Taça Ouro, lembrei o nome da competição, Taça Ouro, daí o Curitiba teve que jogar a Superliga B, aí conseguiu o título da Superliga B contra o Londrina, e aí veio os 3 anos na Superliga A. A gente vê, desde aquela época, o trabalho árduo da Gisele Miró para colocar esse time em quadra, para manter todo esse projeto. Como que você vê todo o projeto do Curitiba Vôlei, uma cidade que teve uma equipe vitoriosa no início dos anos 2000, ali nas décadas de 90 a 2000, com o projeto do Rexona, e agora volta a ter esse projeto nos últimos anos. A gente viu a torcida lá na Universidade Positivo sempre apoiando a equipe, infelizmente neste ano não temos a presença do público,
Mas como que você vê o crescimento novamente do voleibol em Curitiba, você agora presente neste ano? Queria que você falasse também um pouquinho ali como que você vê todo esse projeto e o trabalho da Gisele Miró para o voleibol em Curitiba. Primeiro falando que eu acompanho o projeto de quando subiu da B para A, porque logo que subiu para A, minha mulher jogou aqui, que é a Elis, né? Então naquele ano eu já passei bastante tempo aqui acompanhando, indo nos jogos, né? Ano passado temporada passada que eu fiquei um pouco mais afastado, que eu estava fora do país aí, depois quando eu voltei eu estava em São José dos Campos, eu não consegui acompanhar tão bem. E esse ano mais de perto, participando efetivamente do projeto, né? Cara, a Gisele, o que eu vou falar da Gisele, cara? Ela é, primeiro, corajosa, porque assumir uma equipe de Superliga do jeito que ela assume, entendeu? Dando a cara a tapa, botando o peito ali, assumindo tudo que pode acontecer, né? Se der algum erro, se faltar alguma coisa, ela mata no peito e ela vai para cima, e é ela como é que eu vou falar? Ela que resolve, né? E o que eu vejo, além dessa coragem dela, de ter um projeto desse, cara, ela garante emprego para um monte de gente aí, né? Ela bota uma equipe na Superliga e é uma responsabilidade, ainda mais esse ano, nessa pandemia, então, é mais responsabilidade ainda. O que eu vejo que falta aqui para o projeto do Curitiba Vôlei, cara, é mais incentivo, né? Eu acho que o voleibol, a gente não pede ajuda para as pessoas patrocinarem a nossa equipe, não. O voleibol é um produto, né? É um dos produtos mais bem vistos dentro do esporte nacional. É o esporte mais vitorioso do voleibol a nível de Olimpíada, por exemplo, né? É o esporte que tem mais medalhas. É o segundo esporte nacional, a visibilidade que o voleibol tem, se você pegar nas redes sociais, Instagram, Facebook, a quantidade de site que tem que fala de voleibol, é impressionante, cara. Move milhões de pessoas no país. Então, o voleibol é um produto, e eu acho que aqui no Paraná, principalmente Curitiba, que eu vejo que eu não sou daqui, mas eu tenho parentes que moram aqui há anos e acompanham aqui, é uma cidade que tem um potencial gigante. Empresas a nível nacional, regional, claro, e até multinacionais, cara. Eu acho que essas empresas podiam olhar um pouquinho melhor para a equipe do Curitiba Vôlei, cara, que eles não vão estar ajudando uma equipe, não. Eles vão estar patrocinando um time e eles vão ter um retorno gigante. Eu lembro que quando eu trabalhei na Unisul, para cada masculino, nos anos 2000 lá, que até o Zé Roberto era o técnico, para cada real que a Unisul investia, tinha R$10 de retorno, entendeu? Então é muita coisa. O voleibol trabalha com muito dinheiro. Esse ano a gente já teve, se eu não me engano, 5 jogos transmitidos. Todos os jogos são transmitidos no canal Vôlei Brasil, né? E os que não são transmitidos na Sport TV. Então nós temos todos os jogos transmitidos, né? E na Sport TV, se não me engano, já foram 4 ou 5. São 2 horas, mais de 2 horas de exposição na televisão a nível nacional, com milhões de pessoas assistindo. Fora o retorno que a equipe, que os patrocinadores podem usar a nossa imagem, podem usar a imagem das meninas, né? Podem fazer vários eventos, Cara, é uma infinidade de coisas que pode ser criada em torno de uma equipe de voleibol. Não é só o voleibol, não é só o espaço na camisa, não é só o espaço na quadra. São N coisas, N possibilidades, trabalhar com os seus próprios funcionários, com a equipe de voleibol, dá para fazer milhões de coisas. Eu acho que, sinceramente, se os empresários aqui de Curitiba derem uma olhada um pouco mais com carinho para o que pode ser essa equipe de vôlei de retorno para eles, das empresas deles, eu acho que eles com certeza viriam que é uma possibilidade de visibilidade muito grande. E uma coisa que a Gisele sempre falou até dessa exposição é que olha quantas campeãs olímpicas estão vindo para Curitiba. O próprio elenco do Curitiba tem a Valesquinha Sassá, mas olha quando Curitiba joga, pega Minas, pega Praia, pega o São Paulo Barueri do Zé Roberto, e olha quantas campeãs olímpicas, olha quantas jogadoras de primeiro nível do voleibol estão vindo. Então, é um retorno, né, que dá não só apenas para a equipe de Curitiba, mas também para o voleibol em geral. Olha, para vocês, é claro que é muito importante ter a presença ali do empresário para ajudar financeiramente, mas também tem a outra questão, que é a questão de trazer um maior público e também um retorno de outra forma ali financeira, com venda de uniforme, essas coisas, porque a gente vê, por exemplo, nessa temporada o portão está fechado, mas nas outras temporadas
ginásio lotado, muitas crianças assistindo, olha quantas pessoas ali, quantas crianças podem virar jogadores no futuro. E tudo isso graças à vinda do Curitiba Vôlei aqui para a cidade, graças a esse projeto da Gisele. Então, pensem quanto é importante para vocês terem esse retorno financeiro até para conseguir manter esse projeto, porque eu imagino que deve ser bem complicado manter esse projeto sem muitos patrocinadores. É bastante complicado, né? O esporte, em geral, eu digo que ele é uma ferramenta que transforma, cara. É um transformador de vidas, né? E você vê que o público do voleibol é um pouco do público diferente do futebol, por exemplo, né? Você vê muito mais crianças num jogo de vôlei, lógico, proporcionalmente falando, né? Muito mais idosos num jogo de vôlei, né? É um público muito mais diversificado do que o público do futebol, né? E a questão de ter essas campeãs olímpicas, cara, eu lembro que quando eu trabalhei em outros clubes, e aqui também, quando a Eli jogou aqui, que tinha o público, eu estou falando quando tinha torcida, a gente ia jogar contra o Bernardo, por exemplo, além de lotar o ginásio, o que ficava de gente, ficava milhares de pessoas do lado de fora porque não conseguia ingresso, para ver o Bernardo. Né? Aí vem jogar uma Jaqueline, vem jogar uma Thaísa, vem jogar uma Tandara, vem jogar essas meninas que são referências, não só nacionalmente falando, elas são referências mundial no voleibol. Sim. A gente no feminino, e no masculino a gente está em primeiro, no feminino a gente está há anos entre os 3 primeiros colocados no ranking mundial. Então o voleibol brasileiro e essas meninas são referências mundiais. Elas carregam um poder de transformação, poder de uma capacidade de tocar a vida das pessoas, e eu falo isso de verdade, porque muita gente vem falar comigo que eu ainda estou querendo construir um nome, querendo construir uma carreira, e pessoas mandam mensagens em Instagram, em Facebook, e só de você responder, e olha que eu não sou ninguém, e olha, só de você responder, por você estar de técnico de uma Superliga, essas pessoas já, meu Deus, ele me respondeu. E, cara, quem sou eu? Né? Mas só o fato de eu ter respondido, de eu ter dado um pouco de atenção, aquilo ali já transforma a pessoa. Né? A pessoa já se sente e já quer consumir mais e já torce para o Curitiba, e isso é muito bacana. Entendeu? E essa é outra parte que empresários, como você falou no começo aí, pode dar uma olhada também para esse viés que o esporte também pode... Que o esporte tem, não é que ele pode ter, que o esporte tem. E você já pensa no planejamento também para a próxima temporada, 2021-2022? Porque é claro que ainda estamos no meio do segundo turno, Curitiba ainda tem mais 6, 7 jogos, mais os playoffs. Nada, mais 9? 9 jogos, por causa do surto, é o time que menos tem jogos, são 13 jogos do Curitiba. Isso. Até agora na Superliga. Mas é cedo ainda para pensar na próxima temporada, ou vocês já conversam assim... Até para conseguir manter uma base, porque a gente viu que da temporada passada para agora, o Curitiba teve a manutenção só da Maria Aquino, que sequer jogou na temporada passada, estava se recuperando de uma grave lesão. E da Val, né? E da Valesquinha, que agora virou titular, inclusive, com você. Acho que é a primeira vez que a Valesquinha é mesmo titular ali em todos os jogos. Cara, assim, primeiro, se a Gisele estiver ouvindo, Gisele, se quiser renovar comigo, nós estamos aí, né? Brincadeira. Não, mas a gente já... porque, assim, é muito difícil você falar de uma próxima temporada quando você não tem o seu lado financeiro concreto ainda. Lógico que eu já converso com a Gisele sobre algumas coisas. A gente gostaria de manter boa parte do grupo já para a próxima temporada, porque é um grupo que deu certo. As meninas mesmas estão muito felizes de estarem nesse grupo que elas estão e nesse ambiente que elas estão vivendo. Então, e em conversas individuais, que eu já estou, né, ali dando uma pescada em cada uma, elas teriam sim interesse em continuar. O problema agora já fevereiro, já começa a ter movimentação no mercado, e isso funciona desse jeito. Né? E se a gente não tiver algo concreto de patrocinador, nada, a gente não tem como já tentar segurar essas meninas. Se vier algum clube oferecer a mesma coisa que elas ganham, ou um pouco mais, e a gente não tiver nada, a gente não tem como contrabater isso aí. Então, se a gente não conseguir que o poder público, até mesmo aqui, a prefeitura, não sei como é que funciona direito, através de
desses incentivo. leis de incentivo, eu não sei como é que funciona aqui em Curitiba, mas se a prefeitura, o governo do estado, e as próprias empresas privadas não nos ajudarem dessa forma, vai ser mais uma vez, mais um ano em que a Curitiba constrói, como fez todos os anos, construiu lá com o Clésio, construiu o ano passado com o Duda, está construindo esse ano comigo, estou falando dos técnicos, né, com a Gisele dos 3 anos, mas é mais um ano que vai construir e vai, desmorona todo o castelinho de novo e vai ter que construir de novo. Desmorona uma hora, cara, uma hora vai dar errado, porque por mais que a gente construa sempre uma equipe que está chegando aos playoffs, esse ano eu espero que a gente chegue também, a gente ainda não chegou, se a gente chegar esse ano que vem, desmontou tudo para montar de novo, pode dar errado, entendeu? E aí? Todo ano vai ficar desmontando e montando, desmontando e montando, o projeto precisa dar mais um passo, né? Porque a gente precisa ir construindo, como foram vários clubes. O Praia, hoje, que é a equipe que mais investe no voleibol nacional, cara, começou lá de baixo, entendeu? Foi sendo construído, foi crescendo. Hoje é campeão nacional e está sempre disputando aí nas finais, jogando mundial, jogando sul-americano, entendeu? Então, e Curitiba tem um baita potencial para ser uma equipe dessa. Precisa do quê? Que os olhos se voltem um pouco para nós, digamos assim, para que a gente possa acrescentar esse próximo passo, para que a gente possa ir dando passos ao longo de cada ano. Hoje Curitiba é a 7ª força, podemos olhar pela tabela da Superliga. Você acha que até onde esse projeto pode chegar, se tiver o apoio, se tiver a possibilidade de manutenção das jogadoras de uma temporada para outra? Então, hoje, se pegar as 12 equipes que estão disputando a Superliga Feminina, nós temos o 11º, 12º orçamento. Ou é o último ou é o penúltimo orçamento, né? E a gente está ali brigando para tentar estar entre os 6, né? Porque o dia que acabou ali o primeiro turno, a gente estava empatado em número de pontos com o Barueri, 17, mas eles tinham uma vitória a mais, por isso que eles ficaram em 6º, nós em 7º. Então a gente tinha o mesmo número de pontos de Barueri, né? Então, teoricamente, a gente acabou em 6º também. Então, para você ver, com o orçamento que eu te falo, 12º, 11º, a gente conseguiu com essa equipe, através de muito trabalho, muito empenho das meninas ali, a gente está brigando ali para estar entre os 6. O que acontece é o seguinte, cada equipe que é montada, ela pode... Isso muito no futebol tem, né, cara? Se a gente vê... Eu lembro até hoje do Sávio Romário Edmundo no Flamengo, que não deu certo. Entendeu? Lembra? Sávio Romário Edmundo não deu certo? Você pode montar uma baita equipe. E essa equipe ela pode acabar não rendendo coletivamente, que a gente vai remeter lá no começo da nossa conversa. Né? Que eu sabia o que esperar individualmente, mas eu não sabia o que esperar coletivamente. Você pode montar uma equipe melhor que essa no que vem. E ela pode não te dar resultado. Entendeu? Então, depende de muitos fatores. Agora, lógico que o teu poder aquisitivo de compra, de barganha de atletas dentro de uma temporada para você construir um clube, ele te faz, quanto mais dinheiro você tem, ele te faz montar equipes melhores. Isso é uma coisa óbvia, no futebol e no vôlei acontece. Né? Então, eu acho que não precisa ser o principal investimento da Superliga. Não é esse o nosso objetivo. Lógico que né? Mas lá para frente. Mas a gente não quer ter o maior budget da Superliga, digamos assim. Mas a gente quer crescer, entendeu? A gente quer continuar, a gente quer galgar passos, a gente quer continuar subindo a escadinha, não ficar sempre no mesmo degrau. Porque é para isso que um projeto serve, a gente quer ir buscar cada vez mais. E para a gente buscar cada vez mais, sei lá, 1 milhãozinho a mais, daqui a pouco 2 milhãozinhos a mais, e assim vai para a gente conseguir ir montando equipes teoricamente cada vez melhores, para a gente ir buscando cada vez melhores posições na Superliga. Para a gente fechar, Mosca, terça-feira, jogo contra Osasco. Como que está a preparação do Curitiba agora, retornando aos poucos, depois desse surto? E o que dá para a gente esperar desse jogo, que é tão difícil, mas a gente viu que o Curitiba, lá no primeiro jogo da Superliga, conseguiu tirar um 7 contra o Osasco. No jogo do primeiro jogo do retorno também conseguiu tirar um 7. Dá para surpreender essa equipe do Osasco na Copa Brasil? É o que a gente pretende, né? Mas assim, vão ser 2 equipes que estão voltando de casos de Covid, né? Lá no Osasco, o Luiz Omar que também está com Covid, o Spencer, que é assistente dele, também está com Covid. Tem algumas atletas que também pegaram, de novo não, pegaram porque já tinham tido algumas atletas com Covid.
Só que eles estão com mais atletas à disposição que não pegaram Covid ou que já tinham pego. Nossa, é a primeira vez que pegou quase todo mundo, né? Então, e muitas atletas vão voltar a treinar amanhã, por exemplo, mas sem bola ainda, né? Muito mais a parte física. Muito provavelmente a pessoal de Curitiba aqui vai voltar a tocar na bola no dia 1º para jogar no dia 2. Entendeu? Então, não é uma desculpa, que você sabe que eu não gosto de ficar dando desculpa, mas vai ser um jogo atípico. Eu não sei o que eu vou poder esperar do Osasco, que também vai ter alguns casos voltando de Covid, de atletas importantes. E o time do Curitiba praticamente todo, né? Voltando ali de casos de Covid. Então eu não sei em que nível que as meninas estarão na parte física. Bola eu sei que a gente perde um pouco menos, porque ninguém desaprende, é que nem andar de bicicleta, ninguém desaprende a jogar voleibol. Né? Assim que elas voltarem a tocar 2, 3 dias na bola, elas voltam a com certeza fazerem o que sabem. Mas o problema é a parte física, que a gente sabe que o Covid, dependendo do nível que a pessoa fica, o ar falta, né? Eu conversei com vários clubes aí, depois que a gente pegou, conversei com vários clubes, com os técnicos para saber como é que foi a volta dessas atletas, e eles tiveram muitos relatos de atletas que tinham que parar no meio do treino. Calma aí que eu não consigo respirar. Para e volta a buscar o ar e volta para o treino. Para de novo, volta a buscar. Então eu não sei como é que nós vamos estar nesse sentido. Vai ser mais uma surpresa no meio da temporada aí, cara, né? Então, é até bom que a gente joga na Copa do Brasil agora, dia 2, e o nosso próximo jogo na Superliga é só dia 12. E aí, só te confirmando já, Brasília confirmou dia 14 mesmo. Então, a gente joga dia 12, 14 e 16. Né? Então, do dia 12 de fevereiro ao dia 5 de março, que dão 16 mais 5, dão 21 dias, nós teremos 9 jogos em 21 dias, sendo 7 deles fora de casa. Vai ser eu ia falar uma palavra, não posso, mas vai ser difícil pra caramba, porque o planejamento de treino vai ser quase nulo, vai ser mais na correria, no gás, na força de vontade, no coração, e vamos embora. Vamos embora, que é o que a gente tem. E agora sim, para fechar, nessa maratona, tem como planejar uma meta? A meta, cara, agora é estar nos playoffs, né? A nossa meta é estar nos playoffs. Eu lembro que lá no começo da temporada, uma coisa é a gente constrói metas, né? Eu sempre respondo, o que você quer na Superliga? Eu quero ser campeão. Lembra que eu falava isso para você? Eu quero ser campeão aí. Eu não entro nem em brincadeira de paro ímpar para perder. Né? Então a gente quer ser campeão. Agora a gente precisa construir em cima das metas degraus. O que a gente precisa fazer para ser campeão? A primeira etapa é chegar nos playoffs, né? E quanto melhor a gente conseguir chegar nos playoffs, se bem que está muito equilibrado ali as 5, 6 primeiras equipes, cara. Então qualquer equipe que a gente vier a pegar no playoff vai ser pedreira igual, entendeu? Não tem muito o que escolher. O negócio é estar nos playoffs e aí sim respirar e ver qual que é o bicho papão que vai vir aí pra gente ter que derrubar, né? Vai ser briga de Davi contra Golias, mas a gente sabe que existiu vários Davis por aí que derrubaram os Golias da vida, né? Então, a gente quer derrubar um grande ali nos playoffs, mas para isso a gente precisa estar nos playoffs antes. Então, nossa primeira meta é estar lá. Eu acho que a gente está quase conseguindo alcançar a meta, mas a gente precisa continuar com foco, com o trabalho que a gente está fazendo, com o empenho que essas meninas têm, para a gente conseguir garantir essa vaga entre os 8. É isso aí, então. Pedro Mosca, técnico do Curitiba Vôlei, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença nos estúdios da Rádio Banda B, participando hoje do Esportes Banda B. Desejar uma boa recuperação agora, você que já voltou ao trabalho depois de se recuperar da Covid-19, e uma boa sequência de temporada, uma boa maratona agora para você e para toda a equipe do Curitiba Vôlei. Estaremos na cobertura dos jogos. Você, ouvinte Banda B, é claro, pode acompanhar principalmente lá no esportebandab.com.br todas as informações do Curitiba Vôlei. Obrigado, Mosca, e boa sequência de temporada. Obrigado, Pedro, meu xará, né, que meu nome é Pedro Xará, também. Obrigado aí os ouvintes da Banda B. Espero que os empresários de Curitiba estejam me ouvindo,
né? E se você precisar, Pedrão, aí sempre que você quiser, aí eu posso vir comentar um pouco de jogo de futebol também aí com você, assistir o jogo com vocês aqui, tá? Brincadeira. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui, espero poder estar mais vezes, porque é um espaço bacana que a gente pode falar do projeto do Curitiba Vôlei. Obrigado. É isso aí, muito bacana o papo com Pedro Mosca, técnico do Curitiba Vôlei.